até que a gente comentou aqui com o Thiago, alguns dos indicadores deles, porque comparado com alguns pares de mercado, ele está muito barato realmente, ele está com alguns indicadores quase nos seus mínimos históricos, como o preço-lucro dele, mas se a gente for comparar com alguns pares de mercado, está muito barato mesmo, e eu acredito que aí o Thiago vai poder comentar algumas coisas nesse ponto. Se a gente for analisar, esses são dois dos principais indicadores de preço que se utiliza para de múltiplos de bancos, né? A relação preço-lucro e o preço sobre valor patrimonial. E a gente pode ver que na relação preço-lucro está muito abaixo da média dos últimos anos, né? Está ali próximo do patamar mínimo, e em preço-valor patrimonial, se não estiver na mínima, está muito próxima da mínima ali, que foi alcançada em 2015, né? Num momento que o Brasil passava por sérias dificuldades. Desafios hoje é verdade, mas a situação financeira do banco hoje com certeza é melhor do que era em 2015. Né? A Basileia que a gente mostrou agora há pouco era melhor, a rentabilidade era melhor, os lucros eram melhores, são melhores hoje do que eram lá atrás. Se você soma tudo isso que eu falei, vocês vão ver que o Banco do Brasil talvez nunca foi tão lucrativo quanto é hoje e nunca teve tão barato como estamos vendo hoje, o que me parece que é um desequilíbrio que deveria mudar ao longo do tempo. Em teoria, se o banco continuar performando como tem performado, eu acredito que pode continuar performando por uma série de motivos, a tendência é que o mercado precifique de maneira mais respeitosa os múltiplos aí do Banco do Brasil, vão fazer a ação andar. Pode demorar? Pode demorar. Mas eu acredito que não vai ficar tão barato por tanto tempo, mesmo porque, como a gente viu, a Basileia está muito alta e a tendência natural é que tenha um pagamento de dividendos crescentes ao longo dos próximos anos, né? Assim, se o banco não vai crescer tanto daqui para frente e tem um balanço sólido, o que fazer com o dinheiro que entra? Distribuir para os acionistas. Então, acredito que tem tudo aí para ser um dos maiores yields do mundo as ações do Banco do Brasil. Não, exatamente. Pessoal, eu tô aqui olhando alguns indicadores, tá? Pra gente até, eu não guardei esses números, só pra gente pegar aqui ao vivo mesmo e não ter nenhuma mudança. Itaú, por exemplo, tá com um preço-lucro de quase 10 e um preço-valor patrimonial de quase 2. Então, você pega aí com indicadores quase o dobro do Banco do Brasil. O Bradesco também está com um preço-lucro de quase 9 e um preço-valor patrimonial aí de 1,6. Então, a gente pode ver que tem uma distorção, não é simplesmente um pouquinho de diferença nesses indicadores, a gente tem algumas distorções. A gente vê alguns indicadores, o Banco do Brasil, estão parecidos com o do Banrisul, por exemplo, eu gosto de acompanhar, é o banco do meu estado, mas vale lembrar que também ele é menor e ele tem uma limitação geográfica que o Banco do Brasil não tem, em termos do Brasil, como o Rio Grande do Sul, né? E aqui a gente segue... Opa, passei demais. Aqui. A gente segue com um pouquinho dessa relação de dividendos. Lembrando que ano passado, com o início da pandemia, teve algumas mudanças na questão regulatória, digamos assim. Então, os bancos eles foram proibidos de pagar acima do mínimo legal, que seria os seus 25% de dividendo, né? E vale lembrar que bancos, em geral, eles sempre pagaram muitos dividendos. Isso é uma das características até desse tipo de ativo. E a gente olha todos os grandes bancos, eles estão com um dividend yield bem baixo por conta disso. E muito disso se reflete também no que a gente acabou de mostrar na própria Basileia, porque o banco acaba não emprestando. O que aconteceu muito, que a gente viu durante a pandemia, o governo proibiu o banco de pagar dividendos para eles poderem ter mais caixa, para poder emprestar mais, só que os bancos não queriam emprestar, porque não sabiam quem ia pagar, né? Então, eles acabaram guardando muito desse dinheiro, coisas que estão aí sinalizando para que nos próximos 12 meses a gente tenha aí uma mudança nisso, e como a gente tem sinalizado,
a gente vá para um dividend yield de aproximadamente 9%. Isso é bem interessante, considerando que hoje a gente está com uma Selic de 5,25, a gente está com previsão de chegar aí a 7, 7,5 até o final do ano e se manter. A gente vai estar com um dividend yield maior ainda do que a Selic e perspectivas da valorização de capital da ação, né? Então, aí continua sendo uma ação bem interessante e com uma boa expectativa de valorização. Lembrando que essa projeção, acho que ela é conservadora, tá? Existem chances de ser uma distribuição ainda mais agressiva. Eu acredito que o banco pode dar R$ 7,5 de lucro ano que vem, o papel está mais ou menos 29,5. Se a instituição pagar 50% de dividend yield, daria 12,7, que seria o maior dividend yield da história aqui, pelo menos da história recente do banco, ali, pelo menos desde 2011. Né, a gente consegue ver esse gráfico no canto direito, você vê que o ponto mais alto foi 11,4, e nas minhas projeções aqui, o banco tem condição de pagar 12 e alguma coisa, 13, 14% ano que vem. Obviamente que depende um pouco da vontade do controlador, que é o governo federal, de aumentar o dividend payout, né, o quanto do lucro é distribuído. E por que eu acredito que pode ter uma distribuição um pouco maior do que vem sendo pago nos últimos anos? Eu acho que são uma combinação de vários fatores. Primeiro, o banco já não cresce mais tanto quanto crescia no passado, ou seja, não precisa de mais tanto capital para continuar crescendo. Segundo, já tem uma Basileia recorde ali, pelo menos recorde dos últimos anos para o banco. Então já tem um balanço muito sólido. Então, se você tem uma instituição que já não cresce mais tanto e um balanço sólido, o que fazer com o lucro? Distribuir. E juntando a fome com a vontade de comer, né? Essa expressão, né? O governo federal passa por desafios fiscais, né? Então precisa ceder dinheiro, né, para pagar as contas, né? Não só o Banco do Brasil, como outras estatais devem pagar dividendos bons, a Petrobras, talvez até a Eletrobras aí pagando dividendo, aumentando o dividend payout, né? E se isso acontecer, eu acho que o Banco do Brasil pode pagar um dividendo recorde aí dos últimos 10 anos em relação à cotação da ação.